Bíblia? Vamos, 19:3. 1 Reis 19:3. Isso. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Beceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo, versículo 4. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de gesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor do que meus pais. 5. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. 6. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras e brasas, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. 7. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Maravilha. Pode sentar-se. Pode sentar-se. Irmãos, qual seria a sua reação se você já soubesse o que vai acontecer, o que iria acontecer com você nos 6 meses que faltam para terminar o ano? Como é que você reagiria? Você já tinha tudo esclarecido, já tinha o currículo, já tinha ali o futuro de tudo que iria acontecer na sua vida até dezembro. Qual seria a sua reação? O que é que iria passar pela sua mente? Deus, Ele não nos impressiona com nada, mas nós temos que entender que tudo na sabedoria de Deus está só com Ele. Nós não sabemos de nada. Eu não sei de nada, mas a sabedoria de Deus está com Ele, e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo que nós vamos enfrentar nesses 6 meses. Nós preparamos, claro, oramos. Levei ontem para o monte este manto, parece um pano comum, e mas tem uma unção diferente dele. Tem uma unção diferente nessa peça de pano. Não tem muito a ver com o que eu vou pregar, mas eu só quero que você saiba. A última coisa que nós vamos fazer é a igreja toda tocar nesse manto e ir para casa. Mas voltando aqui, Elias também não sabia qual seria o futuro dele, o que ele iria encontrar pela frente. Depois de uma grande obra de Deus feita na vida dele, vencendo os 450 profetas, ou matando todos eles, agora
E ela queria implantar ali em Israel a fé que ela tinha em toda a nação. Mas Deus é fantástico. Irmãos, antes de você saber, Deus já foi na frente e já cuidou. Então não preocupa não. Pensa bem que você até mesmo fala, ou nas decisões que você vai tomar. É melhor entregar nas mãos dele do que tomar uma decisão precipitada. Mesmo uma decisão sendo precipitada, Deus ainda dá para nós a oportunidade de mudar a história. Ele muda a história. Então Elias, ele se vê na situação e ele, por tão cheio da unção de Deus, o profeta de Deus, que pedia e falava, profetizava, e Deus respondia e honrava. Mas quando essa mulher se levantou, quando essa mulher ficou sabendo, quando seu marido chegou, contou a história, o que Elias tinha feito, que na verdade não foi Elias que fez. Quando Deus te usar para fazer alguma coisa, você pode fazer, e seja o que for, Ele vai te honrar. Mas tem que ser a orientação dele. Então esse homem chamado Elias tinha um conhecimento muito forte, muita experiência com Deus no decorrer da sua vida, no decorrer de uma trajetória na presença de Deus. Deus movia Elias e Elias também conseguia mover a Deus com a sua fé. E essa mulher então ela manda um recado para Elias. E esse recado tirou Elias do sério, perturbou a mente dele, levou ele a pensar em outras áreas, em outras decisões, porque ela ficou furiosa. Um dia eu vou pregar aqui sobre a história de Jezabel, você vai ver o final dessa mulher dele. Como foi que ela acabou? Porque aquele que tenta ou pensar ou falar ou nem tocar no jeito de Deus, não vai ter um final feliz. Não vai. Então nós temos que ter muito cuidado, ter muita sabedoria de Deus, conhecer um pouco da palavra, para que a gente possa conseguir com Deus crédito e receber de Deus um final feliz. É o que nós teremos até dezembro. Não é o final de tudo, mas em janeiro nós vamos renovar de novo mais 6 meses. Chegou em julho do ano que vem, se assim Deus nos permitir estarmos vivos, nós renovaremos novamente. Porque nós temos a idade que temos. E quantos anos se passaram, e quantos finais de anos Deus nos deu, para chegar no último dia do ano, você vai arrancar a última página do calendário e começar um novo ano, sempre confiando que Deus está no domínio de todas as coisas. Então nós precisamos entender isso. Essa mulher então ela manda um recado para Elias, depois de ver a sua vontade, a sua religiosidade, a sua fé em Deus, que não era realmente, porque só existe um Deus. Ela se revolta e ela promete para Elias, fala com Elias, mandou através do servo dela um recado, um mensageiro. Fala com ele que os deuses me castiguem por todo rigor, e amanhã nessa hora se eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles. Aí 450 profetas mortos. Plano do propósito de Deus para implantar em Israel não é uma religiosidade, mas é para chamar um povo para ele. Porque Israel é o coração, é a menina dos olhos de Deus, para chamar um povo para ele. Ele fez esse milagre. Porque é um milagre. 450 profetas mortos para que a palavra de Deus se propagasse. Mas
história diz: olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós precisamos conhecer essas histórias desses homens que também foram provados, que também passaram por situações como muitas vezes nós também passamos. Mas seja qual for a situação, você vai ver o final da história desse homem. Você vai ver que Deus não revela o futuro, mas Ele cuida do futuro, porque o testemunho real de uma pessoa vencedora é como ela viva. Se a pessoa morre numa guerra, se ela morre numa batalha, se Elias morre nas mãos de Jezabel, Deus tinha falhado no plano e no propósito dele. Porque depois de Elias fazer o que ele fez através da força e poder de Deus, agora ele morre nas mãos de uma mulher. Que é isso? Se a gente for pensar bem, a gente chega a uma conclusão e pode até entrar em depressão para tentar descobrir quem é o Deus que nós temos. Não preocupa com isso. Não preocupa em descobrir quem é o Deus que você serve, mas preocupa em agradá-lo, porque Ele vai cuidar de nós. E nós não temos nenhum motivo para entrar em uma depressão, para entrar numa situação ou duvidar do poder de Deus. E aqui nos mostra que Elias, ele não teve realmente, naquele momento, ele titubeou na fé e ele não fugiu para salvar a sua vida. Chegou um pé de giesta ou debaixo de uma árvore com esse nome. Em algumas passagens bíblicas aí está escrito que essa árvore era um zinco, mas pode realmente traduzindo zinco, ela tinha esse nome, giesta. Chegou debaixo daquela árvore, sentou-se debaixo dela. Olha o desespero. Eu acredito que Elias tinha um momento que ele olhava para lá, olhava para cá, olhava para frente, falava assim: não é qualquer hora aparece com outras pessoas, ela é maligna, e ela falou que ele mata irmãos. O que a pessoa fala para você, você não deve se inculcar muito. Você tem que acreditar que Deus te protege. Eu preciso acreditar que Deus me protege. E é isso que nós precisamos saber usar com fé nesses 6 meses. Deus vai nos guardar. Não tem para onde fugir. O que está no propósito, no plano, no sonho de Deus vai acontecer. Não vai escapar. E Elias não sabia, talvez sabendo no momento do desespero, as pessoas não pensam que Deus pode, que Deus faz, que Deus livra, que Deus guarda. E Elias não pensou nada disso. Olha o que Elias fez aqui na sua trajetória. Aí ele sentou ali e orou. Uma oração desacreditando no Deus que ele conhecia tanto. Ele fez uma oração. Então, na oração dele, ele colocou estas palavras. Fez um pedido a Deus para morrer. Olha para mim, bem para mim. Você quer morrer? Quem quer morrer? Quem levanta a mão? Ninguém quer morrer. Mas aqui a história nos mostra que Elias entrou num desespero tão grande. E eu penso diferente. Eu vou lutar contra tudo e todas as coisas. Porque se Deus dá a vida, eu não tenho que pedir a morte.
enquanto o Senhor não cumprir em mim. Então não adianta. Você vê tantos testemunhos de pessoas como eu já ouvi nessa trajetória do meu ministério, que Deus realmente não deixa morrer, mas Ele é o Deus da vida. Quanto você também conhece, não é uma área que eu vou entrar aqui agora, mas eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que estavam mortas, praticamente, mas quando Deus se manifestou, aquela pessoa voltou à vida. O dia que Deus nos orientar e permitir, nós vamos falar sobre isso, para ainda fortalecer mais a sua mente. Então Elias fez uma oração. Ele orou para que Deus não mandasse chuva. Deus não mandou. 3 anos e meio. Depois ele orou para que Deus mandasse chuva. Deus mandou. Ele orou para que Deus mandasse fogo do céu, queimasse todo o holocausto, queimasse tudo aquilo que estava ali, que era um altar, provando que era Deus. Deus mandou. O que Deus já fez na sua vida? Não tem motivo nenhum para você pedir a morte. Mas peça a Deus para viver. Porque como você vive, Deus vai cumprir o que Ele tem para cumprir. E o seu testemunho vai mudar a história de muita gente. A história de Elias muda minha vida. Em muitos aspectos. Aliás, eu nunca pedi para morrer. Eu já fugi da morte muitas vezes. Quer morrer, não, irmãos? E eu estou falando com aquele que vive ainda. O Senhor não me quer no céu agora. O Senhor tem uma obra para fazer através de mim aqui. E através de você também. E Elias também. Eu creio que Deus olhou para Elias e a resposta vai chegar daqui a pouco nessa mensagem. Aí ele pediu a morte. Eu quero morrer, eu não quero viver. Já estava entregando ali realmente os pontos, já estava desistindo. Olha aqui. Meu Deus. Esse vento ventilador está tirando a minha Bíblia do lugar aqui. Baixa, para passar quando eu vou olhar aqui para ver. Está em outro lugar. Aí Elias teve a morte. Já tive bastante. Eu já vi o Senhor fazer tanta coisa através da minha vida. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Desistiu. Não quero ver. Eu creio que Deus olhou para mim e falou: você está muito enganado, meu profeta. Não vou te usar muito. Eu não vou te dar o que você está pedindo, mas vou fazer na sua vida o plano que eu tracei para o seu futuro. É assim. Poderia entrar no testemunho aqui, mas eu quero colocar para você a forma que Deus age. E só Ele age e pode agir. Então pense bem. Não decida, mas espera o futuro que Deus já escreveu para a sua vida. Salmo 128 diz que o homem bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores. E o Salmo termina dizendo assim: você verá o filho dos teus filhos e a paz em Israel. Isso é determinação de Deus. Você vai ver. Deitou. Chegou debaixo de uma árvore e deitou. E dormiu. Engraçado, quando eu fico muito preocupado, eu costumo acordar assim e não tem. Levantar e vai passar, e tinha perdido o sono, ficar preocupado com alguma coisa, o cabelo fica perdido, doido comigo, eu levanto e vou lá passar. Ou então chamo, aí nós falamos sempre a mesma língua, graças a Deus. Aí ela fala: você está acordado? Estou. Aí eu pergunto: você está acordado? Estou. Vice-versa. Então vamos levantar e orar para o capeta que é perturbado. Pensa morrendo. Levanta e
vai passar da morte, que é isso aqui, irmãos, trocando miúdo para a vida. Vai viver lá. Estou falando do céu. Não é lá não. Viu? Mas você tem que ter muito pulso. Tem que ter muito pulso. Pulso firme. Para poder enfrentar esses 6 meses, você tem que ter pulso firme. O governo não sabe que você existe. Os políticos não sabem que você existe. Nem esse abençoado está aí achando que manda de tudo. Nem aquele que está lá do outro lado do mundo, ninguém manda em nada. Se Deus deu uma ordem, eles que vão embora. Mas nós vamos permanecer firmes com a Deus. Porque a promessa é para aqueles que confiam. E Elias aqui titubeou, entrou em depressão, deitou debaixo de uma árvore. Nossa, eu tenho que pregar rápido, esse relógio é um problema na minha vida. Mas um dia nós vamos para um lugar que você não vai estar lá. Viu? Aí ele falou assim: não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore, dormiu. De repente, irmãos, isso aqui nos faz entender que não passa uma vírgula desapercebida aos olhos de Deus. Diga comigo assim: Deus estava ouvindo o profeta Elias. Você não está sozinho. Esses 6 meses terminaram, você venceu. Mas nós tivemos que orar no Rio de Janeiro. E Deus nos honrou. Esses que vêm nós não conhecemos, mas nós vamos vencer. Porque nós oramos. Ninguém veio aqui orar 6 dias para falar com Deus em outubro eu quero morrer. Senhor, em outubro eu quero morrer. Eu tenho a dívida que eu pagar, eu não vou aumentar mais. Você faz a dívida, provoca o caos, a situação e confia que Deus te ajuda. Ele não vai querer que você morra, mas Ele vai providenciar uma forma para você continuar vivo. Muitas coisas eu provoquei. Eu já tinha pensado, eu provoquei isso aí agora. Antes eu não tivesse pedido fogo do céu, não tivesse pedido a Deus para matar os profetas através da minha oração. Eu estava pedindo, estava pensando, que bobagem é essa? Tira isso da sua mente. Passarão os céus e a terra, mas essas palavras não passarão. E aqui está escrito uma frase: agindo eu, quem impedirá? Você entende? Aí ele pede, de repente, olha aqui, você ou eu na mão de Deus, os pés na mão e a mão de Deus na cabeça. Aí você vê a situação ao inverso, você fica de cabeça para baixo, mas Deus está com você na mão. E a qualquer momento, como diz a Bíblia, de repente Ele vira a mão e te põe de cabeça para cima de novo. É nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que quando o momento que Deus tomou aquela decisão, Ele mandou um anjo, de repente tocou nele e disse: levanta e come. Ai, como é bom pregar. E vem a cabeça de tanta coisa. A
as situações que os profetas enfrentaram, que viveram. Quando aquela mulher, não vou sair da mensagem não, mas quando aquela mulher foi atrás de Eliseu, falou: Eliseu, o meu filho, aquele filho que você pediu a Deus para me dar, morreu. Eu não te pedi filho, olha o problema aí. Ele orou para ela ganhar o filho nasceu, e depois o filho morre, ela vai atrás dele, e ele fala: Deus, o Senhor deu o filho, eu orei, o Senhor deu o filho. Agora ela veio falar que o filho está morto, e agora? Aí Deus falou: Eliseu, eu dei filho, eu sou o mesmo que ressuscita. Eu dei filho porque você orou e eu te orei. Eu ressuscito. E a Bíblia diz que Eliseu foi lá, entrou no quarto, deitou sobre o menino, orou, levantou, andou na casa, voltou, deitou de novo, e o menino deu 7 espirros e levantou. Deus não causa problema, mas se ele mandar o problema, ele resolve. Ele resolve. E o problema que ele estava enfrentando não foi ele que causou, foi Deus que fez acontecer, e agora ele estava depressivo. O anjo veio voando, a Bíblia diz que de repente Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Deserto tem padaria. Até água no deserto falta. Mas quando Deus providencia, ninguém pede. O anjo veio, colocou a água, colocou o pão ali e caprichado, assado. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Elias comeu, bebeu e deitou de novo. Quero, eu não quero viver, eu quero morrer, não adianta me dar água e pão, eu não quero. Sede do fortalecimento. Isso aqui é um toque de Deus para a igreja hoje. Porque o seu futuro Deus sabe, mas você não sabe nada do que vai acontecer nesses seres. Então isso aqui é para te fortalecer e para você acreditar e não desanimar. Ele comeu, bebeu, deitou de novo e de repente ele falou algumas coisas que nem está escrito aqui. Aí o anjo, de repente, que veio e tocou a primeira vez, viu ele deitar e o anjo voltou. Tocou nele e disse: levante-te, come, pois a sua viagem será muito longa. Quantos dias tem um dia? 6 meses. 183 ou 2, assim. 6 meses da idade do ano. Você tem que caminhar esses 6 meses. Fala com o teu irmão aí, você tem que caminhar esses 6 meses. E não adianta pedir para morrer, não. Tem que caminhar 6 meses. Porque nesses 6 meses, através da fé que nós usamos orando, Deus vai honrar cada dia da sua oração, valendo por sempre. Eu estou profetizando isso na sua vida. Deus conhece os nossos pensamentos. A Bíblia diz, e Ele próprio disse com a sua boca: eu conheço os seus pensamentos. O que prevalece? Você pensar em pedir ou Deus agir na sua vida com propósito? Bem, pensar em pedir é uma coisa. Agora a Bíblia diz que a resposta dos nossos pensamentos está na boca de Deus. Tem jeito de fugir, não. Não vou ser crente. Não tem coragem de entrar no olho com a Bíblia na mão. O que esse povo vai ficar me olhando aí no boteco onde eu frequento
Porque ele já te sondou, ele sabe que você precisa dele. E ele faz aquilo que está no coração dele, a resposta está na boca dele. E eu quero que você agora, nesse exato momento, comece a refletir e pensar o que vem pela frente. Você nunca vai descobrir, porque Deus te revela, mas cada dia revela outro dia. Cada noite revela outra noite. Sem barulho, sem nada. Não faz barulho um dia, porque faz barulho é quem mora no mundo. Mas tudo é no silêncio. Às vezes eu levanto assim de madrugada e vou na minha janela, olho assim, lá tem uma vista assim, muito, consigo ver muito longe. Aí eu olho assim, está aquele silêncio, eu falo, só o Senhor sabe o que está acontecendo entre as quatro paredes. De repente eu vou gritar, pelo amor de Deus, tá, tá! Eu estou lá na minha casa. Cada um pensa que sabe, mas Deus sabe todos nós. Aí de repente a voz, passa o tiquinho, o salmo, entendeu o que é o mundo, o que é a vida? É assim, mas caiu do meu lado, dentro do meu direito, e eu estou na janela olhando todos os dias. Entrou no deserto caminhando um dia. O que ele fez? Comeu, bebeu, levantou e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ah, mas eu queria a Horebe. E olha, papai. Eu queria morrer, mas o Senhor me deu aquela comida e aquela bebida, aquela água, aquele pão, e eu queria morrer. Agora eu estou caminhando aqui, mas eu queria morrer. Ah, meu irmão, 6 meses ele vinha aí, e ele lá vai, ele chega no Monte Horebe, ele começa a sentir diferente. Porque a Bíblia diz que ele foi para o monte de Deus. Monte de Deus. Ele foi para um monte de coberta, mas Deus queria ele no monte de Deus. Aí, terminando, ele entrou no deserto caminhando um dia. Lembra disso? O que nós lemos? Ele teve medo, fugiu, deixou o seu céu, entrou no deserto, caminhou um dia, chegou ao pé de Jesse, tal, foi a história dele. Aí ele bebeu essa água, comeu esse pão e foi para o monte de Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, ou 1 Reis 19. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. 2 Reis, terminando. Olha aqui. Eu acho que você entendeu a mensagem, mas o fechamento dela é muito bom. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Aquele homem que viveu tudo que você ouviu aqui, que a palavra nos traz a revelação da história. Agora no versículo 11, fala assim. Aqui. Que Deus
Deus que você serve. Quando ele te olha no desespero, até estressado com situações dia por dia, e te olha e fala assim: é isso que eu tenho para você, não. Esse não é o meu plano. Uma vez eu estava com um copo de cachaça na mão, assim, ó, dentro do bar. Eu ia na igreja, fiquei 3 anos bebendo e na igreja. Aí eu tomou copo. Veio uma voz e falou comigo assim: larga esse copo de cachaça, para com essa bebida, porque você não imagina o que eu tenho para fazer na sua vida. Nós não imaginamos qual é o futuro que Deus traçou para esse homem. O céu estava esperando. E eu vou terminar dizendo assim: eu imagino quando Elias abriu os olhos e Deus ali, eu estou parafraseando, olhou para ele e falou: Elias, eu sou ou não sou? Matei os profetas através da sua vida. Agora aquela mulher Jezabel que te perseguiu, deixa comigo. Leia a história de Jezabel. Eu tenho até um livro em casa para você ver qual é o final. Aqueles que tiver segue Moisés, fala para esse povo que marcha, que aqueles que vocês estão vendo como inimigos hoje, nunca mais vocês verão.